A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E hoje, lição de número 2, estaremos estudando imagens bíblicas da Igreja. O texto áureo encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a Igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 5, dos versículos 25 ao 32, e em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo de número 10. Então vamos iniciar nossa lição de número 2, Imagens Bíblicas da Igreja. Então, meus amados irmãos, hoje estaremos iniciando a lição 2. Estudamos na aula passada uma lição introdutória e maravilhosa mostrando a origem da igreja. Vimos na lição, só recapitulando de forma rápida, que a igreja não é uma extensão de Israel, é claro, porque essa é a visão dispensacionalista da qual nós seguimos, da qual a Assembleia de Deus no Brasil acredita e segue, segundo as Escrituras Sagradas. Então, nós vimos que a igreja não é uma extensão de Israel, que a igreja não existia no Antigo Testamento e que a igreja teve uma fundação. Então, tudo isso nós estudamos na aula passada. Aqueles irmãos que estão assistindo essa aula e perderam, aconselho a estudar a aula passada. Nós temos aí o nosso vídeo, na nossa playlist, a lição 1. E hoje, na lição 2, dando prosseguimento ao estudo do corpo de Cristo ao longo deste trimestre, na lição 2, o autor vai focar sobre as imagens bíblicas da igreja. Por quê? Porque a igreja ela é apresentada metaforicamente na Bíblia de várias formas. São imagens que retratam de uma maneira precisa o que ela é e o que ela representa no plano divino. Então, muitas dessas imagens podem ser vistas na forma de um relacionamento humano entre duas pessoas, onde duas pessoas compartilham as suas vidas. Então, dessa forma, vemos a igreja sendo descrita como uma noiva, como uma esposa. É o que nós vamos estudar neste domingo. Por outro lado, nós também haveremos a igreja ela sendo retratada no seu aspecto funcional. Ou seja, são imagens que descrevem uma função. E por isso nós temos a famosa descrição do apóstolo Pedro, quando ele nos mostra precisamente por meio de uma série de imagens a igreja no seu aspecto funcional. É o ponto 2 da lição. E por último, também temos a imagem da igreja como um grande edifício de Deus. E nesse aspecto, ela vai ser vista como sendo a habitação de Deus. Então isso é uma introdução do que iremos estudar nesta lição, que são os 3 tópicos da lição deste domingo. Então, entrando no primeiro tópico da lição, nós vemos que as imagens que descrevem um relacionamento, o autor vai tratar, primeiramente, tratando a igreja como a noiva de Cristo, porque é assim que Paulo compara a igreja quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo aqui está retratando a igreja como uma noiva. Então, o fundo dessa metáfora, meu irmão,
pode ser encontrado no noivado, como era compreendido na cultura judaica antiga. Nos dias bíblicos, a noiva era considerada uma mulher que se casou recentemente ou está para se casar. Nos tempos bíblicos, era costume os pais escolherem esposa para os seus filhos. Eventualmente, um filho dizia ao pai que desejava determinada noiva. E o pai, então, nessa situação que era eventual, negociava com os pais ou com os guardiões da moça em questão. O pai da jovem também podia apresentar uma proposta de casamento. No dia do casamento, a noiva se banhava e vestia uma roupa branca, em geral ricamente bordada. Em seguida, ela colocava uma faixa em torno da cintura, cobria a face com o véu e adornava a cabeça com uma guirlanda. O noivo, acompanhado de seus amigos, saía de sua casa e ia até a casa dos pais da noiva. A procissão era um momento festivo e geralmente era acompanhada por cantores e músicos. Ele levava a noiva para sua casa ou para a casa de seus pais ao som de cânticos, danças e instrumentos musicais. As festividades do casamento se estendiam por uma semana ou às vezes até mais. No Antigo Testamento, a palavra casamento é usada para descrever o relacionamento espiritual de Deus com seu povo eleito, Israel. Em Salmo 45 percebemos isso, em Isaías 54, versículo 6. Quando o povo de Deus caía em pecado, principalmente no pecado da idolatria, o pecado era comparado ao adultério de uma pessoa. No Novo Testamento, a analogia é mantida. Cristo é o noivo, João capítulo 3, versículo 29. E a igreja é sua noiva. Efésios capítulo 5, dos versículos 25 ao 33 e Apocalipse 21, versículo 2. O apóstolo Paulo aconselha os maridos e esposas a imitarem a intimidade espiritual e o amor que Cristo tem por sua noiva. Olha aqui, definição esplêndida de como a noiva era considerada nos dias bíblicos, conforme está no dicionário ilustrado da Bíblia. Nós percebemos então, irmão, dentro desse primeiro subtópico aqui, a igreja sendo retratada, sendo metaforicamente representada como a noiva. E a palavra grega para noiva é a tradução do grego paternos, que possui o sentido de uma donzela, uma virgem, enquanto a palavra pura é a tradução do termo grego hagnos, com o sentido de pureza, sendo ela ética, ritual e cerimonial, isto é, aquilo que é casto. Então a ideia de castidade, meu irmão, ela está presente. A metáfora, ela logo tem o sentido de pureza espiritual. A igreja, assim como a noiva que se mantinha pura para o seu futuro esposo, deve se manter pura para Cristo, porque esta imagem metafórica que a palavra de Deus nos mostra é justamente sobre a santidade, sobre a pureza, sobre a castidade, sobre uma igreja sem mácula, uma igreja pura, uma igreja que está se guardando e esperando a volta do noivo. E quem é o noivo? Jesus Cristo, conforme nós falamos. Cristo, no Novo Testamento, ele é tratado como noivo da igreja, e a igreja é a noiva que está sendo adornada, preparada para encontrar com Cristo. Então este é o primeiro subtópico da lição, tratando da imagem que ele descreve o relacionamento, e a igreja é retratada neste primeiro subtópico como noiva de Cristo. Já no segundo subtópico da lição, aqui nesse primeiro tópico, o autor vai tratar a igreja agora como esposa de Cristo. É o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25 ao 32. Paulo fala no versículo 25, vós, maridos,
Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Fica evidente nessa porção das Escrituras que a ideia de pureza ela deve ser mantida. Isso pode ser visto no uso da expressão sem mácula, em Efésios capítulo 5, 27. Uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Fica muito claro, meu irmão, que Paulo aqui está pondo em relevo que o relacionamento entre o marido e mulher deve ser fundamentado no amor, assim como Cristo e a igreja. A própria submissão da mulher ao seu marido deve ser vista sob essa perspectiva. Na verdade, é uma entrega que vem como reconhecimento de que é amada. Isso é posto em destaque quando o apóstolo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor doa-se, o amor sacrifica-se, o amor entrega-se. Qualquer outra forma de relacionamento que não toma estes princípios como fundamento não é um relacionamento sadio. Tem um autor, William Barclay, escreveu falando que às vezes a ênfase dessa passagem é totalmente equivocada e muitas vezes é vista como se sua essência fosse a subordinação da esposa ao marido. A frase "o marido é o cabeça da mulher" costuma ser citada isoladamente, mas a base da passagem não é domínio, mas a base da passagem está falando de amor. Paulo diz certas coisas sobre o amor que um marido deve ter por sua esposa. Primeiro, deve ser um amor sacrificial. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nunca deve ser um amor egoísta. Cristo amou a igreja, não para que a igreja fizesse coisas por ele, mas para que ele fizesse coisas por ela. Segundo, qualquer amor que arrasta uma pessoa para baixo é falso. Qualquer amor que entorpece em vez de abrandar o caráter, que recorre ao engano, que enfraquece a fibra moral, isso não é amor. O verdadeiro amor é o grande purificador da vida. Terceiro, deve ser um amor carinhoso. Um homem deve amar sua mulher como ama seu próprio corpo. O verdadeiro amor não gosta de obter serviços, nem de garantir a satisfação de suas necessidades físicas. Preocupa-se com a pessoa amada. Há algo de errado quando um homem considera sua esposa, consciente ou inconscientemente, simplesmente como aquela que prepara suas refeições, que lava suas roupas, limpa a casa, cuida dos filhos. Isso não é, meu irmão, amor. Isso é uma distorção da palavra de Deus. Se assim, essas pessoas dizem que estão seguindo a palavra de Deus. Quarto ponto, é um amor inquebrável. Por este amor, o homem deixa pai, deixa a mãe e faz o quê? E se junta à sua esposa. Ambos estão colados em uma só carne. Ele está unido a ela como os membros do corpo estão ligados um ao outro. E separar-se dela seria para ele como rasgar os membros de seu próprio corpo. Não se pode mudar de cônjuge, de esposo, de esposa, como se muda de uma roupa. É um assunto que não é abordado aqui, e a gente também não vai abordar, que vai falar um pouco sobre essa casa do divórcio. Muitos casais são divorciados. O divórcio ele foi feito, mas a dissolução do casamento ele não foi feito. E isso é o que Paulo fala. Por isso Paulo fala, se o homem deixar sua mulher, que não se case. Por quê? Porque o divórcio foi até feito, foi até executado, foi até permitido, mas o casamento ele não é dissolvido. Existem alguns critérios para a dissolução de um casamento. Primeiro é a morte. Morreu a pessoa, o viúvo ou a viúva está livre para se casar.
Outro requisito que fala também é sobre o adultério. Ou seja, um cônjuge adulterou, é um motivo que Deus permitiu para o divórcio? É sim, mas aquele que cometeu o ato, que permaneça solteiro, mas aquele que sofreu, que foi traído, ele está livre, ou seja, foi dissolvido. Então não é o assunto que a gente vai tratar aqui nessa lição, mas os irmãos, percebam do que nós estamos falando aqui para entender que existe, dentro desse relacionamento, falando aqui sobre esse amor inquebrantável, existem esses dois lados, ou seja, existe o lado, o divórcio e a dissolução. Divórcio e dissolução não são a mesma coisa. O casamento ele só é dissolvido pelos requisitos citados na palavra de Deus. Agora, eu não estou amando mais ele, eu não estou amando mais ela, eu deixei de amar, não estou deixando de gostar, e aquela conversa toda procurando motivos para se divorciar. E muitas vezes se divorciam, na verdade estão divorciados, mas o matrimônio, o casamento, ele não foi dissolvido. Isso é o que está preconizado na palavra de Deus. E o quinto e último ponto, para nós passarmos para o terceiro tópico, vai falar sobre todo o relacionamento é realizado no Senhor. No lar cristão, Jesus é o hóspede sempre presente, embora invisível. Em um casamento cristão, não são envolvidas apenas duas pessoas, mas três. E a terceira pessoa é Cristo. Glória a Deus. O último subponto tópico desse tópico vai falar sobre o rebanho de Deus. A figura que retrata pessoas como rebanho, ela é frequente nas Escrituras. Nós vemos isso em várias passagens. Uma das mais enfáticas é em Atos capítulo 20, versículo 28. A palavra de Deus nos fala que Paulo, quando reúne os anciões, os líderes das igrejas ali, ele fala, olha, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Cristo também, em determinada situação, comparou as pessoas que careciam de orientação como ovelhas que não têm pastor. Cristo também falou da igreja, das pessoas como rebanho, em Mateus capítulo 9, versículo 35. Então, meu irmão, a imagem que retrata o povo de Deus como um rebanho, ela é recorrente no Novo Testamento. Paulo, como nós citamos, se refere à igreja como um rebanho e que este rebanho custou um alto preço, e ele fala que o preço desse resgate foi o sangue de Cristo. E fica muito evidente que Paulo quer pôr em destaque para os presbíteros, os obreiros ali de Éfeso, o grande valor que a igreja tem. A igreja tem um valor, e o valor dela foi o preço que Cristo pagou, que foi o seu próprio sangue. Pedro faz uso do mesmo termo grego, que é poimínio, que o apóstolo Paulo usou em Atos 20, versículo 28, para referir-se à igreja como rebanho de Deus. Pedro fala isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, versículo 3. Pedro fala, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como sendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aqui, meu irmão, está muito claro o relacionamento existente entre a ovelha e o pastor. A carga exortativa que Pedro coloca sobre os pastores é muito grande, uma vez que no entendimento do apóstolo, eles pastoreiam a igreja de Deus. A igreja não era de Pedro ou de quem a pastoreava, mas de Deus. Isso tem uma série de implicações para aquele que pastoreia. O peso, a carga é grande, meu irmão, porque muitas pessoas querem o cargo, mas não querem a carga. E esta é a mensagem exortativa de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele deixou para os pastores. É o que o texto bíblico nos fala.
tem que pastorear de forma voluntária. Não tem que ser ganancioso. Tem que ter um ânimo pronto. Tem que ter exemplo a ser dado ao rebanho. É isso que a palavra de Deus nos fala, meu irmão. Pedro está mostrando justamente isso para os que exercem o pastoreio. Porque aqui nós estamos estudando, neste ponto, a igreja como rebanho de Deus. E a igreja como rebanho de Deus, ela tem um pastor. Tem um pastor que está orientando, guiando, mas o preço que foi pago não foi o pastor nem quem está pastoreando, mas foi pago por Cristo, porque a igreja não é de quem está pastoreando nem quem é o pastor, mas a igreja é de Deus. É isso que Pedro está falando. Olha, a igreja é de Deus, vocês estão guiando, apacentando o rebanho que é a igreja de Deus. Então, meu irmão, esse é um ponto importantíssimo desta lição. O segundo tópico da lição vai falar sobre imagens que descrevem-a como função. Vai falar primeiro falando sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Neste ponto aqui, o autor vai citar novamente a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é as metáforas que nós estamos estudando nessa lição, né, as imagens bíblicas da igreja. E dentro dessas metáforas, essa que Pedro relata na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, é uma das mais vívidas. O pano de fundo dessas metáforas é tirada do Antigo Testamento. Observe que é do Antigo Testamento. São tiradas do Antigo Testamento. De onde? Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E de Isaías, capítulo 43, versículo 20 e versículo 21. Só os irmãos lerem. E Pedro fala justamente sobre essas imagens que são retiradas do Antigo Testamento na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A imagem da geração eleita retrata os descendentes de Abraão, que Pedro agora está aplicando à igreja cristã, que essa igreja agora é formada por gentios e formada também por judeus. Essa ideia de Pedro está de acordo com Êxodo, capítulo 19, versículo 6, onde o povo de Deus ele é retratado como sendo especial. Daí a imagem da igreja como sacerdócio real. No Antigo Testamento, Israel era considerado um reino de sacerdotes. Se os irmãos forem perceber o capítulo 19 de Êxodo e o capítulo 20, vai perceber que Deus no capítulo 19 fala sobre esse reino de sacerdócio, sobre esse sacerdócio real, sobre a nação de Israel que tinha uma missão sacerdotal. Por quê? Porque Deus queria que não só apenas uma tribo de Israel fosse uma nação, um reino de sacerdote, mas que todo Israel. Entretanto, meus irmãos, quando nós vamos ler o capítulo 19 e o capítulo 20 de Êxodo, percebemos que Deus, quando marca um encontro com o povo para falar com o povo, para o povo ouvir a voz de Deus, o povo vai para Moisés e fala: Moisés, nós não queremos que Deus nos fale diretamente. Que seja assim, Moisés, que Deus fale para você e você venha e transmita para cada um de nós. E Moisés levou isso para Deus e Deus assim acatou aquilo que o povo pediu. Mas o intuito de Deus era falar com todos. Todos eram para ser sacerdotes de Deus. Todos eram para exercer ali a missão sacerdotal que foi dada por Deus na antiga aliança. Entretanto, o povo rejeitou. E isso agora cai no Novo Testamento. E Deus está mostrando justamente isso, que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, porque Deus nos fez sacerdotes, meu irmão. Todo crente hoje, ele exerce um sacerdócio, porque o crente agora foi estabelecido por Deus como sacerdotes de Deus.
Deus queria isso desde o Antigo Testamento, mas o povo não quis. É o plano de Deus colocado em execução. Planos de Deus nunca são frustrados. No Antigo Testamento, o povo recorreu para Moisés. Moisés, nós não queremos que Deus nos fale. Nós não queremos ouvir diretamente a voz de Deus, porque nós estamos temendo. Porque quando ele fala, o monte fumega, há trovões, relâmpagos, voz de trovão. E o povo não quer. E Deus agora vem no Novo Testamento e fala: vocês são geração eleita, sacerdócio real. É a imagem, meu irmão, que Deus está retratando agora o seu povo, ou seja, a nação que antes não quis, agora Deus, através da igreja, estabelece como sacerdócio real. A igreja ela é também retratada como nação santa, conforme está em Isaías, capítulo 19, versículo 6. Na verdade, em Êxodo, como nós estamos citando. Êxodo 19, capítulo 6, que é o texto que nós estamos citando, que é onde Pedro tira essa imagem metafórica da igreja. Vai mostrar também a nação santa, que é esse aspecto que Pedro aqui relaciona: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E foi tudo isso, essa imagem que Deus tirou justamente, que Pedro tira do Antigo Testamento, que retratava Israel. Retratava a nação que Deus escolheu para fazer dessa nação uma nação de sacerdotes. Entretanto, eles não quiseram, e Deus estabelece isso unicamente para uma única tribo, que é a tribo de Levi. Mas a nação é uma nação santa, porque Deus dá a lei para eles e mostra a sua régua de santidade, aonde era que Deus queria que o povo andasse, e estabeleceu ali leis morais, leis cerimoniais, leis nacionais. É claro que essa divisão não está nas Sagradas Escrituras. Nós fazemos essa divisão para mostrar uma forma didática de entender das quais leis vigoraram até a morte de Cristo e das quais leis permaneceram como regras absolutas, que são as leis morais. E Deus dá essas leis para a nação de Israel para que eles fossem um povo santo, para que eles fossem um povo que seguisse os preceitos do Senhor. E tudo isso era por quê? Porque foi um povo adquirido. Então, a igreja ela é retratada como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. E para encerrar esse tópico, o doutor Ben fala sobre a igreja sendo retratada como corpo de Cristo. E a igreja ela sendo retratada como corpo de Cristo, ela vai permear todo o capítulo 12 da primeira carta de Coríntios. No versículo 27 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 27, fala: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha que coisa interessante. A igreja, meu irmão, em Corinto, quando estava tendo abuso ali dos dons espirituais, e Paulo está escrevendo justamente para a igreja, e no capítulo 12 vai mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo está mostrando para a igreja ali que eles não se viam como corpo, porque um corpo deve haver harmonia entre seus membros, e essa harmonia vai demonstrar a unidade que o corpo é. E Paulo, quando está exortando ali os coríntios, está falando justamente sobre isso. Então, meu irmão, a ideia da igreja como corpo é que ela existe em função da sua unidade, assim como o corpo pela harmonia dos seus membros. Então, pertencer ao corpo de Cristo é servir. Pertencer ao corpo de Cristo é cuidar um dos outros. Pertencer ao corpo de Cristo não significa não apenas pertencer a Ele. Perceba que pertencer ao corpo de Cristo significa não apenas pertencer a Ele, mas ajudar uns aos outros, honrar uns aos outros e ser sensíveis uns para os outros. A igreja ela é retratada como corpo de Cristo, então isso é uma imagem que retrata uma das suas funções. O último tópico da lição, o autor vai falar sobre imagens que descrevem habitação. Vai falar primeiro sobre
Santuário de Deus. A igreja sendo retratada como santuário de Deus, isto é, templo do Espírito, casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, ele habita em vós? E à luz da cultura bíblica, meu irmão, esta é possivelmente a figura mais relevante para descrever a igreja como santuário de Deus. E várias passagens bíblicas apoiam a metáfora da igreja como santuário, da igreja como um templo. E aplicações práticas são feitas com base nessas passagens. Nós vamos citar aqui de forma rápida para os irmãos perceber. Primeiro, o Senhor não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas em seu povo como uma igreja. Atos 17, 24, 1 Coríntios 3, 16, também 1 Reis 8, 27, Isaías 66, versículo 1, versículo 3. Segundo, a igreja é o santuário do Senhor. Ele habita onde o seu povo está reunido em seu nome. Mateus 18, 20. Terceiro, o templo era um santuário, um edifício santo, separado exclusivamente, dedicado à adoração e ao serviço de Deus. Da mesma forma, a igreja é o templo do Espírito Santo, o santuário onde o Senhor habita. Portanto, meus irmãos, os membros da igreja, eles são chamados de santos. Santos. Pedro diz a respeito dos crentes: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro 2,5. Na imagem, as pedras fazem parte de um edifício, mas trata-se de pedras vivas e, portanto, de uma casa ou família. Não uma família ou edifício qualquer, mas um santuário e morada para o Senhor. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre casa de Deus, mostrando aqui a igreja sendo retratada como casa de Deus, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E esse conceito é também derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus era retratado como casa ou família de Deus. E nós percebemos isso, como o autor da lição vai falar, que a nação de Israel ela floresce a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja, porque a igreja ela é uma instituição social. Então, na base da sociedade, por isso nós falamos, qual a célula máter da sociedade é a família. Então, a igreja ela se torna forte quando as famílias também são fortes. E isso vice-versa. Uma igreja forte é porque tem famílias fortes é porque tem uma igreja forte, meu irmão. Isso tudo é verdadeiro. Nós devemos entender isso, que a igreja ela é retratada como casa de Deus. Então, meu irmão, quando nós vemos problemas, que nem o autor fala aqui, sociais, a desestruturação de uma sociedade, você pode ver que aconteceu ali falhas, principalmente dentro da família. Famílias desestruturadas forma igrejas também desestruturadas. Por isso a igreja ela serve, meu irmão, como oficina de Deus. Ela é ali onde Deus vai tirar as falhas, vai mostrar o que está errado para que as pessoas venham a se conscientizar e se consertarem. E fazendo isso, nós chegaremos nesse padrão moral de casa de Deus. Dentro de uma casa, igreja como casa de Deus, os relacionamentos tem que ser, meu irmão, ali buscar sempre que os outros venham a ser edificados, que os outros venham ser, meu irmão, a crescer espiritualmente na graça de Deus. O autor encerra a lição falando sobre o privilégio de ser igreja. Nós estudamos aqui as imagens da igreja metaforicamente, falando da igreja ali nas metáforas, nos seus relacionamentos, com a sua função, e neste último tópico, como habitação, que Cristo habita na igreja. Tanto na igreja
corpo, quem somos nós, cada um de nós, vamos falar assim, nós como membros do corpo, vamos falar assim, e com a sua habitação dentro do corpo, como casa de Deus, e isso é um privilégio para cada um de nós. É o privilégio de sermos igrejas. Nós, como membros, fazemos parte do corpo, e o corpo é a igreja de Cristo. E para eu ser parte deste corpo, eu tenho que estar ligado a Cristo, ligado ao corpo. E Cristo falou, meu irmão, Cristo é o cabeça da igreja. Então, o corpo de Cristo é a igreja. O dedo é um membro da igreja. Vamos falar assim, metaforicamente, a igreja, o dedo como membro. Se esse dedo for tirado da mão, for desligado do corpo, ele morre. Por quê? Porque eles têm que estar ligados a Cristo. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Então a história que seguem por aí de desigrejado que fala, mas eu estou em Cristo. Mas estar em Cristo é fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são formados por membros. É isso que Paulo estava falando sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja. A igreja, meu irmão, ela sempre subsiste e existe através da sua comunhão de uns com os outros. Ou seja, sempre que a igreja foi estabelecida, há a reunião. É claro que no livro de Atos a gente vai perceber que as reuniões eram muitas vezes feitas nas casas, porque a igreja estava sofrendo perseguição aos crentes. Não era porque eles eram contra as reuniões sobre cultuar, reunirem para cantarem, salmodiarem, bendizer a Deus, ouvirem a palavra. Não, eles nunca foram contra isso. Só que a perseguição impede que isso aconteça. Por isso existe igreja. Lá na China existe igreja. Na Rússia existe igreja. No Sudão do Sul existe igreja. Na Coreia do Norte, como nós estudamos no trimestre passado e vimos que é o país que mais persegue cristãos, tem igreja. Não tem templos, talvez, mas tem povos que se reúnem, pessoas, famílias se reúnem para adorar a Deus. E por que eles fazem isso? Porque eles entendem que eles fazem parte do corpo de Cristo. Eles fazem parte do corpo de Cristo. E fazendo parte do corpo de Cristo, eles se reúnem. Eles se reúnem. Então é um privilégio sermos igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E essa instituição ela é formada por salvos. Na lição passada nós falamos sobre isso. A igreja ela é composta de pessoas que passaram pela cruz, que se converteram a Cristo. Igrejas não são feitas por adesão. Isso nós vamos falar lá na frente, porque fica muito assunto se nós percebermos, e depende do grau de conhecimento das pessoas, dos nossos alunos e dos professores, fica até um pouco complicado as pessoas entenderem, porque nós aqui estamos tratando da igreja como corpo de Cristo, da igreja que é salva, da igreja invisível. E essa igreja invisível ela é formada de santos do Antigo Testamento que já estão salvos em Cristo Jesus, aguardando apenas a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. E a igreja formada pelos santos da terra, sendo que a igreja visível, da qual nós fazemos parte, dentro dela tem pessoas que não são convertidas a Cristo. Por isso nós estamos falando, para ser parte, membro da igreja, como corpo de Cristo, você tem que passar pela convenção, pela cruz, entender que é pecador, que não é digno de entrar no reino de Deus se não for unicamente pela fé em Cristo e através da graça de Deus que é derramada sobre todos os homens, para que todos tenham plena convicção e conhecimento de que para fazer parte do reino de Cristo tem que aceitá-lo, passar pela convenção, passar pela cruz, se converter. Não é por adesão. Eu vou fazer parte da igreja porque tem pessoas que estão assim, indo para a igreja porque se sente bem, como se fosse um clube, uma instituição qualquer, que chegasse ali para apenas se congratular com seus irmãos, com as pessoas que estão ali. E isso está ficando uma máxima no Brasil e nas igrejas ao redor do mundo. Por quê? Porque as pessoas não compreendem. Por quê? Porque as pregações também estão perdendo seus valores. Vai ter uma lição que vai falar exclusivamente disso. Não se fala mais sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a volta de Cristo, mas se prega unicamente sobre bens materiais, sobre o que eu tenho, o que eu posso ter, o que Deus pode me dar, o que Deus pode fazer, mas ninguém quer falar da volta de Cristo. Se alguém disser Cristo pode voltar a hoje, quem quer que Cristo volte hoje? Meu irmão, as pessoas muitas vão dizer que não quer que voltem.
vai dizer, deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu alcançar o meu sucesso profissional. Essas pessoas, meu irmão, elas não têm privilégio de ser igreja, porque a igreja que é a igreja ama a volta de Cristo e prega e anuncia todo dia. Jesus Cristo está voltando. Em breve, Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. E o que nós temos que fazer? Estar pronto como noiva, como esposa, como rebanho de Deus, meu irmão, como habitação, como templo, como casa de Deus. Isso é um privilégio. Meus irmãos, assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 2. E nesta lição nós tratamos do tema Imagens Bíblicas da Igreja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.